Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós faremos a repetição da aula do Centro de Mídia, tá? Que o tema é a questão do tempo, tá? Dada para o 6º ano, tá? E organizada pela professora Janaína Jardim. Então, a parte principal é dizer que a nossa competência é 01C, que fala do tempo com relação ao seu contexto histórico. E também tem um objetivo histórico de construir a questão cronológica, tá? E a organização de diferentes tempos, ok? A questão disparadora que nós temos aí é exatamente sobre a pergunta que diz lá, tá? Que dia é hoje no mundo? Então, a ideia é pensar sobre os calendários, a ideia é pensar sobre as culturas diferenciadas, sobre o tempo enquanto ocupação e transformação desse cotidiano, ou mesmo as formas dos calendários que nós vamos comentar em breve, ok? Então, nós temos aí a ideia do conceito de tempo. Vamos apresentar aí os 3 modelos principais, tá? Sendo aí a questão cronológica, tá? Cronológico vem de cronômetro, tá? Vem da ideia de cronos, do grego cronos, tá? A marca do tempo, uma marca do tempo humano, tudo bem? Ele vem dos calendários, ele vem da observação do movimento da Terra, como a rotação e translação, e também tem um outro momento, que é a questão do tempo da natureza. Por exemplo, as estações do ano, o tempo do dia, a noite, e assim vai se organizando a vida pelas funções da natureza, ok? E claro, nós também temos o tempo histórico, tá? O que é o tempo histórico? São todas as mudanças nas sociedades humanas, tá? Por esse motivo, é claro, nós podemos também dar alguns exemplos, tá? O primeiro, a natureza. Aqui nós temos uma semente pequena, vamos imaginar, de uma semana. Na segunda semana, ela já está um pouco mais ampliada, tá? E na terceira semana, bem maior, tá? E assim sucessivamente, até chegar no seu desenvolvimento total, ok? E claro, a questão do tempo, do cronológico, tá? Porque o tempo é aquele que a humanidade desenvolveu para estabelecer a contagem. Então, teve uma convenção de que um minuto seria de 60 segundos, por exemplo, e que uma hora seria de 60 minutos. Tá? Então, o tempo cronológico pode variar de época para época em sociedades também diferentes. Tá? Por exemplo, aqui nós temos a construção das pirâmides. As pirâmides são escalonadas, diferente do Egito, tá? Então, aqui no continente americano, essas construções foram feitas pelos povos pré-colombianos. E com relação ao tempo, o que diz aqui, tá? O tempo é pensado a partir das experiências vivenciadas, tá? Vivenciadas, pessoal, porque diz aqui que elas vão sofrendo alterações no decorrer de tempos e épocas, tá? E para finalizar esse trecho aqui, tá? Pois compete a investigar essa experiência no decorrer do mesmo tempo ou de todo o tempo, ok? Mais um momento aqui, nós temos um vídeo, tá? Que ele está em movimento, marcando o tempo, marcando a hora, marcando o segundo, e vai ser responsável por todo esse processo. Então, a pergunta aqui seria exatamente em que contexto, tá? Ele apresenta a marcação do tempo? Então, o contexto seria que sim, e que por esse motivo, é claro, você tem essa condição de organização dessa vida, desse momento, desse tempo aqui, ok? Então, o outro exemplo que nós temos aqui também é a questão do tempo, mas aqui é um tempo organizado pela natureza,
tá? O dia passando, o movimento das nuvens, ou no caso o movimento do planeta Terra, com esse efeito da natureza ou do vento, tá? O que é o vento? O vento é o ar em movimento, como diria os professores de geografia, tá? E mais um exemplo, aqui uma planta que saiu do momento, foi passando o tempo, ela foi crescendo, se desenvolvendo, gerando as flores, gerando todo o propósito que ela tem na natureza. E claro, nós finalizamos aqui estes exemplos, tá? E aqui nós temos 3 calendários, tá? Por exemplo, a questão do calendário judaico, tá? Eles começaram com a criação do mundo desde o início dos hebreus, tá? Eles estão hoje, nos dias atuais, o calendário dele tem 5.781 anos. E nós temos também o segundo calendário, que é o calendário cristão, tá? Começa com, obviamente, o nascimento de Cristo, tá? E, claro, esse nascimento de Cristo, ele vem do ano 1 também, tá? E mais um calendário que nós temos, o calendário islâmico, tá? O calendário islâmico vai ser por aquela concepção de Maomé, tá? Que teve o início desse calendário pelo chamado fuga de Meca para Medina. Por que ele fugiu de Meca para Medina? Porque os comerciantes naquela época, que ganhavam muito dinheiro, se sentiram abalados. Por quê? Porque Maomé começou a pregar um Deus único, tá? E os coroaxitas, que eram esses comerciantes, vendiam status politeísta de vários deuses. Se é para pregar um Deus só, aquilo foi atrofiando o comércio deles. Assim, os coroaxitas tentaram ou buscavam matá-lo, tá? Então, a fuga de Meca para Medina é chamado de Égira. E é nesse momento que o calendário do islamismo começa a ter. Em que anos eles estão hoje? Eles estão em 1442, como diz, do nosso tempo, embora seja diferente para eles, ok? E só por uma questão de compreensão cronológica, o ser humano, ele começou o seu contexto a andar pela Terra, numa vida nômade e sedentária, lá na pré-história, que vai, obviamente, desaparecer ou ficar para trás por causa do contexto da escrita. Depois, obviamente, nós temos também a Idade Antiga. A Idade Antiga é aquela que tem as grandes civilizações, como Grécia, Egito, Roma, Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, porque ela está entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E hoje seria aquela região próximo do Kuwait, do Iraque, tá? E nós temos também a Idade Média, tá? A Idade Média com os servos e vilões, com os senhores feudais, organizando a sua vida econômica e militar, tá? E depois nós temos a Idade Moderna. A Idade Moderna, com as grandes navegações, com todo esse processo que vai existir desde a queda de Constantinopla, tá? Até a Revolução Francesa. E, claro, também, nós temos também a Idade Contemporânea. A contemporânea vai sair daquela ideia da Revolução Francesa, tá? 1789, com aquele pensamento da igualdade, igualité, fraternité, humanité. Então, por esse motivo, nós temos aí, até os nossos dias, essa idade contemporânea, tá? Então, aqui nós terminamos. Tenham boas atitudes, bons estudos e aproveite a vida.